A arqueologia é uma profissão verdadeiramente fascinante. Com ela é quase possível trazer o passado à vida, revelando algo que é antigo, e o fazendo parecer novo novamente. Também é um trabalho que tem o potencial de surpreender as pessoas, ou até reescrever a história. Muitas vezes, nem mesmo os arqueólogos podem acreditar no que veem quando fazem suas descobertas fantásticas, e este vídeo serve como prova disso. Neste vídeo iremos conhecer 8 misteriosas e incríveis descobertas arqueológicas que realmente existem. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Noceto Vasca Votiva, Itália. Levou anos para desvendar os segredos do Noceto Vasca Votiva, mas em junho de 2021, os arqueólogos finalmente resolveram o caso. Esta incomum estrutura subterrânea foi descoberta no Vale do Rio Pó, na Itália, em 2005, e na época acreditava-se ser reservatório de água de madeira, ou talvez um banho comunitário. No entanto, os arqueólogos da época não conseguiram chegar a um consenso e a mais nenhuma conclusão. Foi necessário um estudo mais recente com datação por radiocarbono para revelar mais pistas, incluindo o fato de que a estrutura tem 3.400 anos de idade. Uma análise adicional do solo, com técnicas de escaneamento não invasivas, também revelou a presença de uma estrutura praticamente idêntica, enterrada diretamente abaixo do Noceto Vasca Votiva. Além disso, as varreduras e escavações subsequentes descobriram uma grande quantidade de cerâmica e estatuetas, aparentemente enterrados de propósito. Com base nestas descobertas, e devido ao fato de não haver canais ou córregos por perto, agora parece altamente provável que um culto da água tenha existido neste local, e que o reservatório ou tanque estivesse no centro da atividade ritualística. Na época em que a estrutura era usada, cerca de 3.400 anos atrás, a região era habitada pela cultura Terramare. Aproximadamente em 1200 a cultura Terramare entrou em declínio, e estima-se que cerca de 50 anos mais tarde toda a região, incluindo todos os seus assentamentos, tenha sido misteriosamente abandonada. Número 7. Antigas estradas em Jarosław, Polônia. Muitas obras em ruas e rodovias acabam por revelar tesouros e realizações do passado, mas é muito menos frequente descobrir uma segunda estrada, muito mais antiga, e uma terceira estrada, de um passado ainda mais remoto. No entanto, essa estranha coincidência aconteceu em junho de 2021, na cidade polonesa de Jarosław. Trabalhadores que estavam operando nas obras de uma estrada acabaram encontrando uma antiga e bem preservada estrada de madeira, datada do século XVIII. As ruas e vias de circulação construídas em madeira não eram muito comuns até mesmo no século XVIII, e geralmente levavam aos portões das cidades. Esse também pode ter sido o propósito da antiga estrada que foi encontrada. A estrada tem aproximadamente 3 metros de largura, o que significa que era um sistema de sentido único para as carruagens que passavam pela cidade, que estava localizada em uma importante rota comercial no passado. Até o momento foram descobertos cerca de 30 metros da antiga estrada de madeira, que a torna um dos percursos de madeira mais longos descobertos na Polônia. No entanto, foram encontrados vários outros fragmentos, que indicam que o trajeto era muito mais extenso. Número 6. Sepultamento romano, Inglaterra. Embora sempre tenha havido especulações de que os antigos romanos mantinham escravos na Grã-Bretanha, sempre houve poucas evidências desse comportamento, talvez até recentemente. Em abril de 2021, os restos mortais de um homem algemado foram encontrados por construtores, que trabalhavam nas obras de reforma de uma propriedade em Rutland, na Inglaterra. Os pobres construtores devem ter pensado que seu cliente era um assassino. Porém, este não era um sepultamento recente, pois os arqueólogos confirmaram mais tarde que são os restos de um homem que encontrou seu destino durante o século III ou IV. Os historiadores acreditam que as algemas costumavam ser removidas dos escravos mortos para que pudessem ser reutilizadas, mas este homem foi enterrado em uma cova profunda, com algemas de ferro ainda em seus tornozelos. Ou este suposto escravo fez algo tão terrível, que foi mantido algemado mesmo após a morte como punição, sugerindo que consequências simbólicas da prisão e da escravatura poderiam estender-se mesmo para além da morte, ou existe outra justificativa para o seu trágico destino.
Uma possível segunda explicação poderia ser a crença supersticiosa de que os mortos poderiam ressuscitar, a menos que fossem impedidos de fazer isso, como é mencionado em alguns antigos manuscritos romanos. Caso seja isso que aconteceu, também seria a primeira evidência física direta da existência dessa prática na Grã-Bretanha. Número 5. Câmara Secreta do Palácio Dourado, Itália. Em janeiro de 2020, uma chamada Câmara Secreta da Esfinge foi descoberta acidentalmente sob o Palácio do Imperador Nero. Antes de sua descoberta, a câmara havia permanecido secreta por 2000 anos. Nero era conhecido por seu gosto extravagante, acredita-se que o seu palácio era banhado de ouro, e possuía mais de 300 cômodos suntuosos. Parece que esses gostos se estendiam até mesmo aos locais secretos. A Câmara Secreta foi apelidada de Sala da Esfinge, e suas paredes estão cobertas com murais e animais, reais e míticos, incluindo um centauro, uma representação do deus Pan e uma esfinge, todos desenhados em tons vívidos. Algumas das figuras parecem ter sido douradas, o que dá credibilidade à ideia de que este seria o Palácio Dourado de Nero. Historiadores têm quase certeza de que o palácio foi construído imediatamente após o grande incêndio de Roma, no ano 64. Após a morte de Nero, seus sucessores decidiram destruir seu palácio, considerando-o desagradável. Partes dele foram preenchidas com terra e outras foram destruídas para dar lugar a estruturas como o Coliseu. Parece que a antiga equipe de demolição romana ou não encontrou a Câmara de Esfinge, ou nunca soube de sua existência. Grande parte da câmara ainda está embaixo do solo e cheia de terra, mas os especialistas disseram que não irão avançar com as escavações no local, pois poderiam comprometer a estabilidade de parte do complexo superior. Número 4. Caixa de Vela, Noruega. As geleiras da Noruega estão derretendo, e independentemente de acreditar ou não que os seres humanos têm algo a ver com isso, provavelmente não é algo bom para o meio ambiente. No entanto, pode ser uma ótima coisa para os arqueólogos. O derretimento do gelo no Parque Nacional de Bommelá tem pouco a pouco revelado seus segredos congelados, e entre muitos achados do local, em maio de 2021 foi encontrada uma caixa de madeira, com restos esfarelados e amarelados de uma antiga vela. O gelo fez um ótimo trabalho ao preservar a caixa, com sua tampa ainda lacrada, e até mesmo suas alças originais de couro. Este tipo de caixa foi utilizado na Noruega até tempos mais recentes, para o transporte de velas até as fazendas sazonais de verão, que contavam com instalações mais básicas e ficavam fechadas durante meses. Os pesquisadores dataram a caixa de pinho, concluindo que foi construída por volta de 1475. Com esta descoberta agora sabe-se que essas caixas de velas eram usadas há muito mais tempo do que se supunha. A grande vela em seu interior é feita de cera de abelha, e portanto teria sido muito cara na época. Embora possa parecer estranho transportar uma única vela, numa embalagem tão elaborada, o nível de cuidado reflete a importância do objeto, como a única fonte de luz noturna do seu proprietário. A caixa provavelmente caiu de um cavalo durante travessia pela passagem da montanha Lendrem, o que deve ter sido muito desagradável para seu proprietário. Número 3. 250 sepulturas talhadas na rocha, Egito. No Egito, encontrar uma única sepultura talhada na rocha pode não ser uma descoberta muito especial. No entanto, encontrar um total de 250 delas definitivamente conta como uma descoberta para os livros de registro. Aqui está um enorme complexo de sepulturas, esculpido nas encostas de Al-Amidia, na cidade de Sohag, no Egito. As evidências sugerem que o túmulo mais antigo foi esculpido cerca de 4.200 anos atrás, após o qual a tradição de talhar a rocha para sepultar as pessoas continuou por muito tempo. O último túmulo foi esculpido aproximadamente 900 anos após o primeiro. Existem diferenças estilísticas significativas entre os túmulos mais antigos e os mais novos. Os túmulos mais antigos são ricamente decorados, com grandes câmaras e salas transversais, enquanto os mais recentes são menores e mais simples, na maioria deles com pouca ou nenhuma decoração ou entalhes. Parece que a habilidade de talhar as rochas foi diminuindo ao longo dos séculos, ou talvez tenha ocorrido alguma mudança no modo como o local era usado, ou a quem era destinado.
A teoria mais popular entre os pesquisadores é que os túmulos inicialmente eram reservados para a nobreza falecida, e com o passar do tempo os espaços foram liberados para todos. Na região haveria espaço para mais túmulos, caso os antigos egípcios tivessem continuado a talhá-los nas rochas, o que levanta a questão de por que eles pararam com esta tradição tão subitamente. Número 2. Ruínas de Castelo Medieval, França. O Instituto Nacional de Pesquisa Arqueológica Preventiva da França desenterrou os restos de um castelo medieval em Vannes, na costa da Bretanha. O instituto realizou a primeira escavação para verificar a existência de vestígios no local, antes que uma obra pudesse ser realizada. Em 2021, foi constatado a existência da construção medieval neste local, e especialistas ficaram surpresos com as estruturas complexas e extensas encontradas. Descobertas inesperadas permitiram aos arqueólogos esboçar pela primeira vez a estrutura de 600 anos e a sua vida interna. Cavando no pátio e nas adegas da mansão, os arqueólogos encontraram uma parede externa e um fosso. Também escavaram evidências de uma ponte sobre o fosso e de um moinho na área residencial do castelo. A 4 metros de profundidade, foi descoberto inesperadamente o piso térreo de 42 metros de comprimento e 17 metros de largura, rodeado por muros de 6 metros de espessura. A julgar pelos restos de escadas notavelmente preservadas, os arqueólogos estimaram que o castelo tinha 3 ou 4 níveis. Entre as outras descobertas estavam canos de drenagem e latrinas, repletas de itens como joias, roupas, utensílios e moedas que datam do século XV. Arqueólogos e especialistas acreditam que a impressionante preservação do castelo se deve, em parte, às condições lamacentas do terreno. Número 1. Rara cabeça de Apolo em mármore, Grécia. Uma nova descoberta aconteceu entre as ruínas da histórica cidade de Filipos. Foi desenterrado no local uma rara cabeça de Apolo, esculpida em mármore e coroada por uma coroa de folhas. Datada do século II ou início do século III, provavelmente fazia parte de uma fonte gigante, grandiosa e antiga, e foi encontrada em excelentes condições. Os arqueólogos que trabalham no local suspeitam que a estátua foi reaproveitada como adorno, e construída na fonte vários séculos depois, por volta dos séculos 8 ou 9. Claramente a estátua era bonita e importante demais para ser desperdiçada. Em 2022, os pesquisadores descobriram uma parte da intrincada decoração da fonte, uma impressionante estátua representando Hércules como uma figura jovem. E a recente escavação em 2023 revelou a cabeça dessa outra estátua, uma cabeça requintada de Apolo que agora pertence a uma estátua da divindade. Presume-se que as estátuas tenham servido para embelezar a fonte. E aí, o que você acha? Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 misteriosas e incríveis descobertas arqueológicas que realmente existem. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!